Bom dia, amigos. Aqui, Despertar da Manhã, no canal Alex Denner. E hoje o tema é fechar as brechas. Meu amigo, se tem uma coisa que a gente não deve jamais cometer, são erros que gerarão grandes problemas, grandes situações em que vai levar-nos a perder, vai nos fazer a entristecer, venha nos fazer até mesmo desacreditar das pessoas, da nossa própria força de viver. Então, não dê brecha, porque a palavra de Deus nos ensina algo, o contrário. Porque quando damos brechas para que as coisas muitas vezes sejam do nosso jeito, do nosso interesse, se algo que você vai fazer não vai abençoar você, a sua família e as pessoas que estão em sua volta, vai apenas beneficiar você, isso é uma brecha. Porque nós estamos aqui para conectar com outras pessoas e abençoar outras pessoas em todos os cenários da vida. Paulo disse aos Efésios, o clássico, Efésios 4:27, não dê brechas para o inimigo, tire da sua casa toda a podridão, tudo aquilo que for mal aos olhos do Senhor. Muitas vezes tem até coisas, como o mundo, na pornografia, na idolatria, coisas que não vai agregar nada na sua vida. Tudo que é fútil e inútil. Nós sabemos que Paulo disse aos Efésios, não deis lugar ao diabo. Isso significa que nós precisamos estar vigilantes, prontos para defender as causas, sejam elas familiares, sejam elas até mesmo cristocêntricas, amigos. Então a ideia de fechar as brechas na palavra de Deus é de proteger a nós e as pessoas das influências negativas, do mal, que tenta sempre se infiltrar em nossas vidas. De alguma maneira sempre ele tenta entrar. Quem? O inimigo, Satanás. Por isso que Paulo fala gritandamente, espiritualmente falando, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. O que significa isso? Significa que nós temos que estar atentos, vigilantes e não dar brecha em nossas vidas para que essas brechas não venham futuramente nos prejudicar e tomar ações contrárias. Ou seja, as brechas, amigos, elas podem ser áreas em nossas vidas, muitas vezes até vulneráveis, que estão vulneráveis ao pecado, como o orgulho, a raiva, a inveja, a luxúria dessa vida. Nós temos que estar atentos para que essas áreas não venham tomar medidas em nossa vida como prioridade, porque nós temos que nos proteger delas. Provérbios 4:23 diz o quê? É o clássico Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meu Deus, que impactante esse texto. Que texto claro e muito oportuno para o seu dia de hoje. Sobretudo, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, não dê brecha aí no seu trabalho, não dê brecha no seu casamento, não dê brecha com seus filhos, não dê brecha com você mesmo, não sabote você mesmo aquilo que tão bom, maravilhoso Deus fez na sua vida, meu amigo. Uma das principais maneiras de fechar as brechas é através do quê? Da oração. Quando você ora, você apresenta a Deus as suas dificuldades, seus medos e temores, a sua incapacitação, as coisas que você não consegue fazer. Então, está na palavra de Deus. Mateus capítulo 26, verso 41. Jesus nos ensinou o que lá? Vigiar e orar para que a gente não caia em tentação. Quando você ora, você está pedindo a Deus para te proteger, para te ajudar e resistir às tentações, seja elas quais forem. Então não dê brecha, irmão. Não dê brecha, meu amigo. Outra maneira de você fechar as brechas é através das Escrituras. A leitura diária das Escrituras. Eu sempre aconselho meus amigos a fazer devocional. O que é o devocional? Logo nos primeiros momentos da manhã, você orar a Deus, apresentar a Deus o seu dia, apresentar a Deus o que você vai fazer. E você, depois de uma breve oração, você ir ali meditar nas Escrituras, com o conhecimento de Deus, a palavra que dará a você instruções, sabedoria, para que você venha verdadeiramente não dar brecha e resistir firmemente o mal.
O que Daniel fez? No meio da Babilônia, no meio dos inimigos, Daniel capítulo 1, verso 8 nos diz o quê? E Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. O original nos diz o quê? E Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Ou seja, no que estamos aprendendo, Daniel decidiu, eu não vou dar brecha. Eu não vou fazer o que eles querem que eu faça para agradar o homem. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Você conhece o contexto. Daniel não quis as comidas que eram consagradas a ídolos pagãos. Daniel não quis beber as bebidas fortes da época, porque Daniel decidiu firmemente, eu não vou dar brecha. É isso que você tem que fazer. Você tem que decidir firmemente, eu não vou dar brecha no meu casamento, eu não vou dar brecha nesse emprego para ser demitido, eu não vou dar brecha com os meus filhos para eles se perderem no mundo, eu não vou dar brecha comigo mesmo porque eu quero ser assertivo, eu quero ter sucesso na minha vida espiritual, eu quero ter sucesso na minha vida financeira, eu quero ser uma pessoa positiva, uma pessoa que faz o bem, que não dá brechas para o inimigo entrar e arrebentar tudo aquilo que eu construí. Então, querido, nós devemos estar atentos até mesmo às companhias que a gente tem. Você sabia disso? Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33. O que está escrito lá? As más companhias corrompem os bons costumes, meus amigos. Quando nós associamos com pessoas que não têm valores e comportamentos como os nossos, são pessoas que têm comportamentos extremamente negativos, pessoas que não têm os mesmos valores e princípios de fé que temos muitas vezes, e às vezes nós estamos ali, alimentando situações negativas, dando brecha, expondo essas brechas depois e prejudicamos as pessoas e sobretudo a nossa vida espiritual. Portanto, meus amigos, devemos estar sempre vigilantes e prontos para agir. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 o quê? Sejamos sóbrios e vigiemos. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar. Veja, queridos, nós temos que estar prontos para resistir o mal, fechar as brechas na nossa vida, a fim de nos proteger e viver uma vida plena, em paz e com Deus. Ou seja, a ideia de fechar as brechas é uma questão de proteção e vigilância, sobretudo na Bíblia, que apliquemos para nós, e devemos estar atentos às brechas que nos tomam continuamente sobre todos os momentos da nossa vida. O que temos que fazer? Simples, queridos, tomarmos medidas de nos proteger e resistir àquilo que não vai agregar nenhum valor, seja para mim ou para minha família ou por aqueles que estão em minha volta. Onde eu estiver, na instituição que eu estiver, qualquer local social em que eu estiver envolvido, eu não posso deixar que as coisas me influenciem para a negatividade, para o mal. Isso é dar brechas. Então se proteja, resista firmemente como Daniel fez, pois a palavra de Deus está mostrando para nós a escolha cuidadosa que nós temos que ter. E Daniel disse, as companhias e vigilância que temos devem ser constantes, constantemente. Cerque-se de pessoas que amam a Deus, cerque-se de pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos ideais, a mesma fé, e assim você não dará brechas, porque quando você fechar as brechas, você estará se protegendo a si mesmo e também às pessoas que estão em sua volta, e vivendo, sobretudo, com paz, paz com Deus e paz com os homens, não é? A paz de Deus que excede todo entendimento fará a diferença na sua vida. Então que você venha nesta manhã, não dar brechas, querido, para que assim você restaure os seus muros, né? Lembre-se de Neemias, capítulo 1, verso 3. O que diz lá? Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e acharam lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Lembre-se, na restauração dos muros de Jerusalém, Neemias encontrou algumas brechas que precisavam ser fechadas, tapadas. Jerusalém representa o que nas nossas vidas, queridos? O que você sabe disso? Porque antes era o lugar da presença de Deus, e agora o Espírito Santo habita em você, querido. Então reflita, você é um ser que está agora tendo uma comunhão e um contato com Deus. Então feche as brechas.
Feche as brechas na sua vida. Deus está restaurando você. E se as brechas continuar sendo dadas, você será uma pessoa que não vai mais produzir, que não vai mais trazer nada e nenhum valor a ninguém. Você vai andar para trás. E aqui nós estamos aprendendo que se nós não dermos brechas, nós seremos frutíferos, abençoados, abençoadores e tudo vai dar certo. Que Deus abençoe você nesse dia.